Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje para gravar mais um vídeo, onde eu quero compartilhar com vocês o que eu acho que é uma das maiores oportunidades que a gente está vivendo nessa década, tá? Hoje a gente tem um banco estatal que não tem dívidas, é banco, que tem uma carteira muito sólida, com o maior percentual dela sendo empréstimos consignados, que como a gente sabe, são empréstimos para pessoas que recebem seu salário de funcionalismo público, certo? E, e ele hoje está cotado, pessoal, por incrível que pareça, a 0,41, ou seja, todo o seu patrimônio está com desconto de 60%. Eu quero abrir aqui só para mostrar um negócio a vocês. No último relatório, na sua apresentação de resultado do terceiro trimestre de 2024, a gente vê que o lucro líquido dele está baixo, consequentemente seu ROI está, dado que seu patrimônio líquido hoje é na casa dos 10 bilhões, porém vem em recuperação. A gente teve um ano difícil, o estado do Rio Grande do Sul, como todos sabem, passou por um evento climático bastante agressivo, que foi as enchentes, e mesmo assim o banco se mostrou resiliente, tá? Tanto na sua carteira, como na sua inadimplência, como no seu lucro e, consequentemente, nos seus rendimentos. Se a gente for comparar com o terceiro TRI de 23, que não teve nenhum evento climático, a gente vê que seu lucro subiu 54,8%, tá? É um crescimento bastante agressivo, porém uma referência de indicador que tem que levar em consideração que é baixo, tá? Porque hoje a gente está falando de um banco de 10 bilhões. E um banco tem que dar um ROI, um retorno sobre capital, né? Um retorno sobre o patrimônio, melhor falando, maior do que 15%, tá? Porque hoje a gente, no Brasil, tem uma taxa Selic que está indo ao encontro dos 14,25. Então, o banco hoje que entrega na faixa de 7,8, ele está entregando metade do que seria a taxa Selic, sua taxa de referência. Ele tem que ser maior. O benchmark dele é a Selic. Se ele está por metade do preço, explica em partes isso aqui. Tá? Ele está 41%. Se a gente considerar que nessa situação de 41% de valor patrimonial, né, a gente está falando que ele está custando menos da metade. Se ele custasse só a metade, aqui a gente pode falar que o ROI dele hoje, para quem compra, está pelo dobro, mais do que o dobro, né? Porque 7,8 a gente está falando de 15,6% de ROI em relação ao valor de mercado hoje, tá? Então, se imaginarmos que esse ROI retorne, vamos ver aqui qual é a média histórica desse ROI do Banrisul, tá? Tá aqui, pessoal. O ROI do Banrisul na época de 2014, 2015, 2016 até 2019 girava aqui na média de 13%, se a gente fizer uma média aqui. E o que é que aconteceu aqui em 2020? Pandemia. Na pandemia, ele teve uma queda muito brusca e desde então não conseguiu se recuperar, tá? Porém que a gente está falando de um banco muito sólido e que passou por muitos eventos nesses 4 anos que estão comprometendo sua evolução financeira. Mas a gente está falando de um banco que trimestre a trimestre ele cresce seu patrimônio, tá? Ele cresce seus recursos captados. Se a gente for ver aqui o VPA do banco, deixa eu achar aqui para a gente analisar isso. Olha o que acontece desde 2014. O seu valor por ação, o que é o valor por ação? É todo o patrimônio que o banco tem dividido pela quantidade de ações. Ele só cresce e em 2019, por exemplo, o valor por ação do Banrisul era 19,05, tá? E a gente está falando aqui de um banco, então não existe valor intrínseco, existe dinheiro, tá? Então ele era
tinha seu valor patrimonial de 19,05. E nessa época, sua cotação, 2019, pessoal, sua cotação aqui está ajustada aos dividendos, não está padrão, que a gente consegue ver o valor real. Sua cotação, pessoal, era R$ 21, entre R$ 21 a R$ 22. Ou seja, ele teria de patrimônio metade, quase, 70%, 60 e poucos por cento do que é hoje, e custava praticamente o dobro. Então, nessa época aqui, era um banco caro. Tá? Se a gente for analisar um período de 10 anos, esse momento que a gente está vivendo agora já aconteceu, tá? Foi quando a taxa Selic aqui em 2016 estava no efeito Dilma, né, no impeachment de Dilma. A gente tinha uma taxa Selic na mesma casa que está se correndo, que é 14,25. Então, nesse momento aqui, a gente estava vivendo o caos, a economia estava muito deteriorada. E aí, o que é que acontece depois? Começa-se um novo ciclo, tá? A gente sabe que a economia é cíclica. E aí, se a gente for ver de 2016, que é que a gente está falando aqui, vou pegar aqui início de 2016, pessoal, 4,44. Dentro de 2 anos, vamos pegar aqui, dentro de 2 anos ele foi para 21,19. E o patrimônio dele não subiu isso, tá? Se a gente for pegar aqui de 2016 a 2018, o patrimônio desse banco aqui, o seu valor por ação, ele saiu de 15 para 17,78, pessoal. E a cotação veio para mais de uma vez o valor patrimonial. Então, a gente está vivendo um momento de oportunidade, tá? Por que eu digo isso? Uma coisa, a gente está hoje numa ação small cap, que ele é um small cap, e um setor cíclico, tá? Então, construção civil, que sofre com o aumento da taxa de juros, empresa de educação, que sofre porque no momento de inflação alta, as pessoas optam mais por o básico, itens básicos, e deixam um pouco de lado a parte de educação. Dentre outros, tá? Então, hoje, dentre outras que eu falo, são as empresas que são endividadas, que temos muitas empresas hoje endividadas. Então, hoje o banco não é um banco que não entrega lucro, é um banco que entrega lucro. O que hoje o banco tem é para o seu ROI, que vem desde 2020, tá? Praticamente lateralizado. Porém, o banco tem agido, tem se expandido, demorou muito, mas agora criou o seu banco digital. Já começou uma campanha bem intensa de divulgação com relação à abertura de conta digital. Inicialmente, ele está com abertura de contas, né, na região sul, que é sua principal atuação, é onde ele é o banco estatal, e na região na sul, que eu digo Rio Grande do Sul. E seu vizinho ali, Santa Catarina, ele começou também, ele tem algumas agências lá, então ele atende essa parte na abertura digital. O banco está procurando se diversificar, ele tem um braço forte, que é o braço da Vero, que é seu braço de maquininha de adquirentes. E esse braço da Vero, ele está tentando expansão nacional, tá? Ele não quer ficar só na parte do sul. Então, hoje a gente tem essa parte do banco, esse percentual do banco, que pode destravar muito valor no futuro, tá? E o principal, pessoal, que eu gosto de comentar é isso aqui. A gente tem ele, um índice de adimplência de 2,1%. É muito, muito baixo em relação aos demais bancos. O que é que isso mostra? Mostra que sua carteira de crédito é muito, muito resiliente, tá? Seu saldo de carteira de crédito só cresce. Ou seja, ele está emprestando e mesmo assim, emprestando, o seu índice de inadimplência não sobe. Teve esses picos devido àquele evento climático que eu comentei, porém que ele já está voltando à sua média histórica. Tá? Que o seu PDD é muito controlado, o PDD é provisão de devedores duvidosos. Então, quando está controlado é porque o banco entende que o que ele tem em carteira hoje está em sua maior parte saudável, está se pagando, está adimplente. E aí ele consegue aumentar essa carteira, tá?
Hoje a gente tem um bom percentual, como eu falei no início, em crédito consignado. A gente tem um índice de funcionalismo público muito intenso dentro do Banrisul. Ele é praticamente um mini banco do Brasil na região sul, tá? E esses cartões de crédito também, se você for analisar, ele não abre isso, mas em sua maioria, muito provavelmente são desses clientes que são bons para pagadores, dado que tem uma previsibilidade de recurso que entra, tá? É, e aqui na parte de pessoa jurídica, o pessoal também é uma carteira muito sólida. O Sul é muito forte na parte de empresarial, né? Na parte de fábricas, na parte de indústria, tá? Eles são bem intensos também na parte do agro. E essa carteira de pessoa jurídica, com certeza, é uma carteira sólida, tá? Dado até pelo seu percentual, como a gente viu aqui, teve seu pico, né? Porque aqui sofreram, foi em março, acho que foi abril, maio, a parte do evento climático da enchente, e aí depois ele vem se recuperando, tá? E muito provavelmente isso aqui vai voltar para os seus patamares históricos, que é bem mais baixo do que isso. E é isso, pessoal. Queria trazer isso para vocês. Eu acredito, sim, na recomendação, mas nos patamares atuais, dado o seu valor patrimonial, pessoal, de 0,41, um banco que sempre está pagando dividendo, tá? Esse aqui eram dividendos baixos porque sua cotação subiu muito, certo? A gente está falando aqui de um período que o banco estava cotado a R$ 20. Então, se a gente for analisar o que era R$ 20, o dividendo aqui era o dobro, né, em relação ao preço de tela hoje. Então, não deixa de ser uma oportunidade. E seu patrimônio tem crescido muito, 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 muito. Era isso que eu queria trazer para vocês. Queria ouvir comentários de vocês, se vocês estão comprando. Eu estou comprando muito do Banrisul, tá? Porque a gente está no cenário incerto. E no cenário incerto eu não sou adepto à renda fixa só para reserva. Eu sou adepto a empresas e principalmente com desconto. Eu não tinha nenhum momento ainda, eu sou investidor desde 2018, não tinha nenhum momento ainda tive a oportunidade de comprar o Banrisul numa relação PVPA desse jeito, tá? Teve 0,46, comprei, 0,42 eu comprei, 0,55, agora tá 0,41. Quando eu comecei, eu olhava para ele, era o dobro de tela. E seus indicadores fundamentalistas não justificavam. Hoje, ele está por menos da metade do que ele era. E seus indicadores fundamentalistas são bem sólidos. É isso que eu queria trazer. Um abraço a todos e vamos nos falando. Até o próximo.